Se você está endividada, a última coisa que você deve fazer agora é sair quitando tudo quanto é dívida que chega. Para você não fazer isso de qualquer jeito, na louca, hoje vou te dar 4 motivos para você não quitar suas dívidas. Inclusive, eu vou te provar que na maioria das vezes, quitar dívidas é algo que te deixa ainda mais endividado, mais do que te ajuda efetivamente a sair desta situação. Pense, a maioria das pessoas, quando percebe que está endividada, entra em pânico e faz o quê? Sai pagando qualquer dívida, às vezes até pegando mais empréstimos para tentar resolver o problema. E é aí que a pessoa se afunda ainda mais, porque pegar dívidas para pagar dívidas sem ter um plano preciso pode ser tão perigoso quanto não pagar nada. Como educadora financeira com anos de experiência ministrando cursos e fazendo atendimentos individuais e familiares, eu te afirmo, o problema de quem está endividado não é a dívida em si, mas sim a falta de uma estratégia na priorização das suas próprias contas do mês para somente depois quitar as dívidas. Mas vamos ao que interessa. Motivo número 1 para não pagar as suas dívidas: pagar a dívida errada. É muito comum que as pessoas com muitas dívidas acabam querendo pagar aquela dívida que mais impacta no bolso, ou seja, aquela que tem a maior parcela. Só que o erro está justamente aqui, pois algumas dessas dívidas com parcelas maiores são exatamente aquelas com juros menores, como é o caso, por exemplo, do financiamento habitacional. Ou ainda, a pessoa resolve priorizar o pagamento de uma dívida por conta de uma dependência emocional, como é o caso do bonito do cartão de crédito. A pessoa tem um completo descontrole financeiro nos gastos e, para evitar ficar sem aquele pedaço de plástico, ela acha que a primeira coisa que precisa pagar são as faturas atrasadas, sem levar em consideração de que se ela paga essas faturas sem conhecer o real padrão de vida, essa criatura só arrastou para o próximo mês aquela dívida. Eu chamo isso de doce ilusão. Motivo número 2 para não pagar as suas dívidas: aumentar a dívida. Quando a pessoa está desesperada atrás de uma solução, muitas vezes ela recorre a medidas descabidas, como assinar acordos com um banco que não fazem nenhum sentido para a condição financeira dela. Ela assume parcelas maiores do que pode arcar e com um saldo devedor absurdo de até 3, 4 vezes maior do que a dívida original. E neste processo, quando você assina um acordo sem ler e entender as condições ali cobradas, com o saldo devedor e todas as condições e consequências de um descumprimento, podem ser piores do que se você tivesse largado a dívida e se organizado para quitá-la de uma vez só. Quando a pessoa assina um acordo com um banco, ela assina uma confissão de dívida. Caso a pessoa não cumpra os termos do acordo, ela pode se ver na justiça tendo que pagar valores maiores do que o devido originalmente. Isso sem falar na quebra de acordo. Motivo número 3, juros enormes. Quando você parcela a fatura do seu cartão, você pode se arrepender amargamente. E eu não vou falar não, eu vou mostrar. Olha só esse print aqui do site do Banco Central, que é um órgão que fiscaliza as instituições financeiras. Nele, você consegue ver as estatísticas das taxas de juros cobradas em determinado período por modalidade de crédito. Neste caso, eu vou te mostrar quanto alguns bancos estavam cobrando de taxas de juros em parcelamentos da fatura do cartão de crédito durante o período de 13 a 17/1 deste ano. Olha só essa taxa de juros aqui cobrada pelo Banco C6 de 5,62% ao mês, de 92,79% de juros ao ano. Uma dívida de R$1.000 viraria R$1.927 se paga em um ano, mais R$3.714 se fosse parcelada em 2 anos. Achou muito? Agora vem ver essa aqui do Banco do Brasil. Taxa de juros para parcelamento da fatura do cartão, nesse daqui, é de 9,18% ao mês e, pasme, 187,1% ao ano. A mesma dívida de R$1.000 viraria R$2.868 se fosse paga em um ano, ou R$8.230 para pagar em 2 anos. Entendeu o que eu tô falando? Antes de sair querendo pagar dívida, fique esperta e toma cuidado. Mas antes de continuar para o nosso último motivo, já deixa o seu like, porque o que eu vou te contar a seguir pode salvar as suas finanças. E se você gosta de receber dicas sobre como sair do aperto, já ativa o sininho do canal. Motivo número 4 para não pagar as suas dívidas: aprender a guardar dinheiro. Ué, Ana, não entendi. Como
como é que eu vou guardar dinheiro se eu tô toda endividada? Riqueza, existem vários motivos que levam uma pessoa a se endividar. E, inclusive, eu vou deixar aqui um card de um vídeo somente sobre dívidas, mas basicamente falando, sabe? A maioria das pessoas, elas se endivida por dois motivos principais: urgências e a falta de planejamento. Neste último grupo estão justamente as pessoas que quitam dívidas, ficam sem dinheiro e, na sequência, voltam a se endividar. A única maneira de você romper com o ciclo de endividamento é aprendendo a reter o dinheiro, é ter uma reserva para imprevisto e aprender a guardar primeiro e comprar depois. Até porque a melhor maneira de você negociar a quitação de uma dívida é ter o dinheiro guardado para quitar essa dívida de uma vez só. Assim, você não paga muitos juros, consegue um descontão e ainda consegue acordos melhores e consolida um hábito saudável que vai realmente te tirar da situação atual. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele lá no grupo da família e ajude aquele primo ou prima que estão sempre enrolados falando que estão sem dinheiro. Nos vemos no próximo vídeo.